3 e... A paz do Senhor, meus jovens! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Em mais Estou uma ótima, noite. claro. Mais uma noite de evangelismo pelas redes sociais. Estamos tentando postar vídeo todos os dias, porque tá bem difícil. Porque, tipo, eu preciso vir na casa dela pra gravar e fica completamente difícil. Então a gente tá tentando fazer ao máximo pra postar vídeo pra vocês. E no assunto de hoje, não repare, a gente tá com o riso frouxo hoje. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pecado, né? E, tipo, agora a gente vai ficar séria, porque com coisa de Deus não se brinca, né? Então a gente vai começar a ficar séria, tudo, ou tentar ficar séria, porque ela já tá dando risada e eu também. Pera, olha. Não, mas sério, a gente vai tentar fazer ao máximo pra gente ficar séria. E hoje a gente vai falar sobre o pecado. E como sempre, a gente vai começar lendo uma palavra, que a nossa irmã Nicole vai ler. Eu, de novo, gente. Porque eu não sou obrigada a ler nada. Brinks, mas... E hoje a gente vai ter, tipo... A gente vai falar 7 maneiras de você vencer o pecado como Jesus fez, tá? E então a nossa irmã Nicole vai... Hã? Então a nossa irmã Nicole vai ler a palavra de hoje. A palavra de hoje é Romanos 6, 23. É 23, né? É aqui, ó. Tá. É Romanos 6, 23. Hoje a gente vai estar lendo e vai falar um pouco da palavra e depois a gente Medita vai... bem nessa palavra. E a gente vai começar com as 7 maneiras de vencer o pecado. Vai, Amém? Amém. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa palavra diz que o preço do pecado é a morte. Então, por isso que falam muito, não pecarás. Inclusive, vocês entendem, né? É porque, tipo, o pecado, eu vou ler aqui um texto, o que hoje em dia a gente pode falar sobre o pecado. Ó, a expressão pecado é comum dentro do universo cristão e representa o mal, ou tudo o que é contrário da vontade de Deus. Então, tudo que, tipo, Deus fala assim, não corta o cabelo, e você corta, você já tá pecando. Trata-se da desobediência às leis, à vontade divina. Tem a ver com o ato de errar ou cometer crime, no sentido de errar ou não atingir um alvo, ideal ou padrão pré-estabelecido. Daí é assim, o pecado, tudo que você faz de errado contra a vontade de Deus é pecado, pode ser considerado pecado. Então, tipo, desobedecer pai e mãe é pecado, você fumar, você usar, sabe, você se viciar em alguma coisa é pecado. E agora a gente vai começar a ler 7 maneiras de como vencer o pecado. E, tipo, a gente vai falar o enunciado e depois vai falar um textinho embaixo. Tá? Daí primeiro vai ser eu, depois a Nicole, depois assim por diante. Vocês entendem, né? Porque vocês são inteligentes que nem a gente, né? Tá. Pode falar, tá, Nicole? Nesse vídeo você vai falar. Ela vai falar, galera, nesse vídeo, tá? Só não vai falar, eu vou matar. Como eu venci. Jesus diz algo incrível em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essas palavras são tão grandes que quase podem ser difíceis de entender. Todos os cristãos acreditam que através do sacrifício de Jesus podemos obter perdão e nos reconciliar com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado, como Jesus venceu. Isso significa que deve haver muito mais do que perdão dos pecados. Então, para descobrir como eu posso vencer o pecado, eu preciso olhar para Jesus, meu precursor e grande exemplo, e ver como ele fez isso. Então, significa que nessa parte, ele quer dizer o quê? Tipo, quando você for fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, pensa se Jesus faria. Igual, eu vou xingar minha irmã. Jesus faria? Jesus não faria. Então, ao invés de você agir por impulso, pensa 2 vezes antes de fazer.
Segunda maneira. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou: Deus, tu me deste um corpo e eu vim fazer a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7. Similarmente, quando ele estava enfrentando enormes provações no final da sua vida, ele disse: Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Então, Jesus quer dizer, não faça a tua vontade, mas sim a minha. Faça a vontade dele. Não faça a sua vontade, não haja por impulso. Pensa mais em Deus ao invés de pensar em si mesmo, né? Terceira maneira. Humilhar-me. Humilhar-me. De sorte sua, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Jesus estava no céu com Deus, mas ele voluntariamente se tornou um homem por nossa causa. Você teria pensado que este era o ato final da humanidade? Mas está escrito que foi como homem que ele se humilhou e foi obediente. Isso porque, como ser humano, ele tinha uma vontade própria que não estava de acordo com o Pai. Nas situações da vida diária, quando foi tentado, a impaciência, irritação, inveja, desânimo, etc. O Pai mostrou-lhe a sua reação. Nunca foi por causa dos outros ou da situação, mas sempre da tendência a pecar na própria carne de Jesus. Para vencer, Jesus teve que se humilhar. Ele teve que começar uma batalha contra o pecado e cumprir sua promessa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A humildade e a mente de Jesus deve ser minha atitude como discípulo. Então quer dizer o quê? Jesus também pecou. Quando ele estava passando pelo deserto, o inimigo tentou ele muito, muito. Tipo, coma, beba. Ele ofereceu coisas a Jesus. E Jesus, como ele era filho de Deus, ele se mostrou obediente ao Pai. Mostrou que não ia ser o diabo, ele não ia seguir pela mente do diabo. Então significa o quê? Nós, sendo jovens, às vezes vem uma tentação do inimigo. Vamos para aquela festa. Vamos escutar aquela música. Vamos assistir aquele filme que não pode. Então, significa o quê? A gente tem que ir mais pela mente de Jesus. Tenta pensar um pouco mais em Deus e deixa o inimigo de lado. Sabe quando falam assim, vai naquela festa, vamos, vai ser divertido. Mas não, vai ser uma diversão temporária. Você vai estar lá bebendo, tudo, curtindo naquele momento. Mas quando você chegar dentro do seu quarto, deitar na sua cama, você vai sentir um vazio enorme dentro do seu peito. Então, quando você vai para a igreja, quando você começa a louvar a Deus, você começa a sentir uma felicidade eterna, porque você está louvando a Deus e você crê que Deus está do seu lado. Então, tenta ir mais pela mentalidade de Deus e deixa o inimigo de lado. Próxima maneira. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 7, 8. Jesus realmente era um homem como nós. Deus não lhe deu quaisquer privilégios e especiais ou facilitou o caminho para ele, porque então toda a obra da salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado em sua carne e precisou de ajuda. Seus gritos e lágrimas veementes foram ouvidos, porque eram genuínos, resultado de querer apenas servir a Deus. Deus ensinou-lhe a obediência e deu-lhe a força e a determinação que ele precisava para negar a si mesmo, todas as vezes. Quão desesperado estou para obter vitória. Quão veementes são meus clamores a Deus. Quão disposto estou a obedecer eu. Quero ser salvo da morte. Para vencer como ele venceu, preciso seguir Jesus em tudo. Também em como eu oro a Deus por ajuda. Na minha situação, as concupiscências na minha carne e as pressões externas podem surgir como uma enorme montanha. A batalha pode parecer esmagadora, mas eu não estou sozinho. Amém? Amém.
Então significa o quê? Que a gente tem que, quando a gente for adorar a Deus, a gente tem que se entregar por inteiro, não pode ser só metade. A gente, com sinceridade, né? Igual a gente faz a coreografia, e a gente sempre escuta, e a gente mesmo pensa assim, se eu for apresentar, eu vou me entregar por inteiro para Jesus. Eu não vou apresentar, tipo assim, minha cabeça está dentro, meu corpo está dentro da igreja, mas a minha cabeça está fora. Esse se chama o crente girafa, que o corpo está na igreja e a cabeça está fora. Então eu não posso ficar acreditando, ficar pensando. Enquanto eu estou dentro da igreja, eu preciso pensar o quê? Eu estou dentro da igreja, eu vou adorar a Deus, servir Ele infinitamente mais. Sexto, tá chegando o último. Usando a palavra como arma. A palavra de Deus é uma espada. Efésios 6:17 e Hebreus 4:12. E a verdade absoluta, e uma arma poderosa contra o engano de Satanás e do pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, sua resposta sempre começou com: está escrito, Mateus 4:1-11. Mas Jesus não citou apenas palavra, ele tinha autoridade. Quando usava a palavra de Deus, porque também vivia por ela. Em João 1:14, lemos as palavras surpreendentes, o que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus poderia ser descrito como a palavra personificada. Toda a sua vida foi um cumprimento da palavra de Deus e, portanto, da vontade de Deus. Quando leio a Bíblia, eu me preencho com a sabedoria de Deus. É a arma que ele me deu, palavras para usar contra o engano de Satanás. Como Jesus fez, palavras que me mostram o que fazer, palavras de conforto, eu devo fazer exatamente o que leio. Então eu estou empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu expunho totalmente as mentiras e enganos de Satanás e venço todas as tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me torna invencível. Então significa o quê? Que além de você seguir a palavra de Deus, você tem que ter o quê? Autoridade. Tem autoridade, acredite em si próprio. Quando você for um amigo chegando em você, que não sei o que, usa a palavra de Deus. Não xinga já. Pensa com calma. Fica calmo. E fala com autoridade. Tem autoridade em si próprio. Próximo, sétimo, último. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Amém. 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 Amém, gente. Descarregou, mas amém. Senhor, amém. Amém. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tentamos, né? Já é o segundo vídeo de hoje, porque ontem, como eu já expliquei no começo do vídeo, a gente tentou postar o vídeo, mas deu um problema. E amanhã vai sair vídeo de novo, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, a gente vai conseguir postar o vídeo amanhã. Amanhã vai ter culto na nossa igreja, graças a Deus que está voltando. Mas tudo com... Graças do nosso... Tudo com as leis prescritas, né? Distanciamento, não pode cumprimentar o irmão, não pode de abraçar. máscara, não pode. A gente vai seguir tudo certinho. Em nome do Senhor Jesus, a gente vai estar orando para todo mundo. Quem está pedindo oração, agradeço muito por estar comentando, por estar curtindo, por estar se inscrevendo. E como sempre, a gente vai terminar com aquela frase linda que nós jovens precisamos falar, o nosso jovem da nossa igreja, né? Vem para a doutrina você também. Beijo, gente. Tchau. Não! Não me você junto, vai. Ai, não é de gravação, olha a placa aí.